Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer o gerenciamento dos espaços. Alguns dos senhores, membros aqui da Nova Intranet, possuem permissões de administradores dos espaços dos quais fazem parte. No Exo, cada espaço pode ter vida própria no quesito da gestão da forma como as pessoas entram ou são removidas do espaço, ou como elas usam os recursos que todos os espaços disponibilizam. Então, se você tem essa função de administrador do espaço, no menu superior vai aparecer dois itens a mais de recursos, né? Na verdade, vai aparecer um item a mais só, que é o recurso configurações. No menu aqui membros, todos os outros usuários também terão acesso ao menu, mas há determinadas funcionalidades neste menu que os usuários comuns não vão poder usar. Então, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é responder a seguinte pergunta: como faz para uma pessoa entrar num espaço e como faz para uma pessoa sair de um espaço, ser removida desse espaço? Bom, os usuários comuns, eles podem procurar qualquer espaço aqui no ambiente, certo? E solicitar a participação nele. Vou pegar aqui um usuário comum. E para todos os usuários, aparece esse botão aqui, solicitar acesso. Quando esse botão solicitar acesso é acionado, aparece para o administrador do espaço uma mensagem indicando que alguém solicitou o acesso àquele espaço. Então, o usuário, para ter acesso, ele pode solicitar. O próprio administrador também pode convidar uma pessoa para poder participar do espaço aqui no menu Membros. Vou pegar aqui o espaço GTI, estou com o usuário administrador, aqui no menu Membros, ok? Ele pode, aparece esse botão aqui para os administradores poderem convidar qualquer membro do sistema para poder fazer parte. Basta digitar o nome dele aqui, botar aqui, Eduardo. Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. Deixa eu botar aqui, Eduardo. Ó, se eu quiser Eduardo, vai aparecer aqui um monte de pessoas, né? Se eu botar Gabriel, todas as pessoas da plataforma vão aparecer para serem convidadas para participar. Então, a própria pessoa pode solicitar a participação ou o administrador pode convidar esta pessoa para fazer parte do espaço do qual ele faz parte, ok? Depois que essa pessoa já é membro de um espaço qualquer, como que essa pessoa faz para sair desse espaço, ok? O próprio administrador pode remover essa pessoa. Eu posso, por exemplo, se eu for um usuário comum, como este usuário aqui, eu posso procurar aqui o espaço da GTI, por exemplo, do qual eu faço parte, ok? E vai aparecer esse botão aqui, e aqui aparece o link sair. Então, assim como a pessoa pode solicitar fazer parte de um espaço, ela mesma pode espontaneamente sair de um espaço. Depois que ela for aceita como membro de um espaço, ela pode voltar novamente aqui na pesquisa dos espaços do sistema, encontrar o espaço do qual faz parte e ela mesma fazer a sua retirada. Uma outra opção também
é o administrador, né? A pessoa que tem a função de administrador daquele espaço, ele pode vir aqui nos 3 pontinhos dos membros, nesse menu aqui, ó, membros, vai aparecer para o administrador esse botãozinho aqui, ó, remover membro, ok? Então, a própria pessoa pode procurar o espaço e sair, ou o administrador tem a permissão de remover esse membro, ok? Então, está explicado como eu faço para entrar e como eu faço para sair. Ou eu, como administrador, posso remover uma pessoa do meu espaço. Já que ela foi transferida, né? Foi promovida, mudou de função. Você remove ela do espaço e essa pessoa vai lá e solicita o acesso para o outro local onde ela foi trabalhar. Além aqui dessas opções aqui na categoria de membros, aqui na função de membros, existe também o botão de configuração. Nesse botão, ele aparece apenas para administradores. E esse botão vai fazer com que eu possa definir os papéis das pessoas dentro de cada espaço. Eu vou usar aqui um usuário professor Scalena como exemplo e vou entrar no espaço da GTI, ok? Percebam que esse usuário, ele não tem permissão de postar notícias. Se eu abrir a agenda, ele não pode habilitar, ele não está habilitado para agenda. Documentos, ele não tem botão para editar nada do que esteja aqui dentro. No menu Projetos, ele também não consegue criar projeto nenhum dentro desse espaço. E no menu Notes, ele não tem nenhuma opção de criar artigos ou fazer postagens de textos aqui, de notícias ou de informações úteis para o setor dele, ok? Como se fosse a Wikipédia, aquela base de conhecimento, ele também pode colocar aqui informações que são úteis, né? Aqui, ó, eu tenho aqui alguns exemplos, né? De menus, de informações, orientações gerais para o setor dele. Essas aqui são algumas anotações úteis para o setor específico que ele também não tem permissão. E se ele for visualizar aqui a função de membros, perceba que ele apenas pode abrir um chat, ele apenas pode enviar um elogio. Ele não consegue fazer nada disso porque ele é um usuário comum aqui do espaço. Então, suponhamos que eu quero pegar este usuário aqui, o usuário professor Scalena, e dar a ele a permissão de enviar notícias, de criar agendas, ok? De criar documentos e de adicionar notas, tá? O sistema, ele não faz um controle de acesso específico para cada uma dessas funções aqui não, tá? Eu vou falar do menu projetos depois. Mas para agenda, documentos e notes, a permissão ela vai dar para as 3 funções ao mesmo tempo. E como que isso é feito? Eu vou vir aqui no menu, desculpa, eu vou vir aqui no menu configurações e vou acionar um item chamado papéis, ok? É importante que os senhores evitem mexer em qualquer outra função, você que tem função administrador, evitem mexer em qualquer outra função aqui no, no seu perfil de administrador. Trabalhe apenas com papéis. E para que o seu espaço tenha esse controle, esse modo editorial tem que estar ativo. Se todos os usuários estão podendo fazer tudo dentro do seu setor, significa que o modo editorial não está ativo. Então, entre aqui nas configurações, vá em papéis e ative o modo editorial. Ao você ativar o modo editorial, vou desativar aqui, pode ser que ele peça que você adicione pelo menos uma pessoa aqui como editor. Como eu já estava, ele já está marcado como uma pessoa aqui já. Mas se não tiver nada aqui, você adiciona você mesmo como editor, você que é o administrador, ok? Então, modo editorial ativado, está tudo bloqueado. Aqui é muito fácil. Vocês só vão trabalhar praticamente com dois papéis, que é o papel administrador e o papel de
escritor de conteúdo. O papel de administrador, ele pode fazer tudo dentro do espaço. Ele gerencia usuários e tem permissão de editar todos os aplicativos aqui que o espaço tem para uso. Ele pode fazer tudo. Agora, a função editorial, ela tem uma função muito específica e limitada que não colabora muito com a gestão do espaço. Praticamente, a que nos interessa são as funções, os papéis de administrador e de editor de conteúdo. Eu posso vir aqui no papel editor de conteúdo e adicionar o professor Scalena. Vou adicionar o professor Scalena no editor de conteúdo. Então, repetindo, você praticamente só vai trabalhar com esses dois papéis, administrador e editor de conteúdo. Agora que eu coloquei o professor Scalena como editor de conteúdo, eu posso vir aqui no espaço, ok, de TI, e observe, agora ele consegue fazer publicações, já aparece para ele aqui publicações. Agora já aparece a ele a opção de fazer agendas. Agora já aparece para ele a opção de adicionar novos diretórios e documentos aqui dentro do espaço. E também, aqui na opção Notes, ele também pode criar anotações dos documentos aqui que forem editados e colocados aqui nas anotações. Ok? Então, aqui, ele já possui todas essas possibilidades de uso da plataforma. Ah, Coronel, por que o senhor não falou de projetos? Porque percebam, ó, o editor de conteúdo, ele não tem permissão de editar projetos. A permissão de editar projetos só é possível para administradores, ok? Então, se um determinado usuário precisa editar projetos, ele vai ter que ser colocado na função de administrador, ok? Isso é uma limitação da plataforma. O ideal, eu também reconheço que o ideal era que não fosse assim, mas a gestão de projetos aparece apenas para aqueles que exercem papéis de administrador. Agora, para a execução das outras tarefas básicas do dia a dia do, do setor, como publicar notícias, editar agenda, adicionar ou remover documentos e adicionar ou remover notas de orientação, o, o papel de editor de conteúdo é o suficiente. Então, lembre-se, o que importa para os administradores é trabalhar quem ou não tem papel de administração do espaço e quem vai poder publicar os conteúdos, com exceção dos projetos, ok? Os projetos apenas administradores podem fazer. Se a pessoa não estiver em nenhuma desses papéis de administrador, de editor ou de editor de conteúdo, ele é apenas um membro e ele vai poder apenas visualizar todos os recursos disponíveis aqui e, obviamente, ser acionado, né, se for necessário. Ele vai poder ser acionado no caso de uma agenda, ele vai poder ser acionado no caso de um projeto, né, mas ele não vai poder criar agendas, nem documentos, nem projetos e nem notas. Então, se você é gestor de um espaço e precisar de fazer alguma modificação nos papéis dos usuários do seu sistema, é aqui no menu Configurações que você vai fazer isso. Dentro do menu Configurações, você vai digitar aqui em Papéis. E aqui você vai praticamente trabalhar apenas com administradores ou com editores de conteúdo. Esses dois papéis são suficientes para permitir que as pessoas que estão trabalhando com você possam realizar suas principais atividades dentro do espaço, ok?